a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, desvendando o livro A Gênese. A apresentação Marco Maiuri. Marco Maiuri. Queridos irmãos, nossos votos e muita paz. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro A Gênese, onde começaremos o capítulo 4, papel da ciência na Gênese. Todos nós sabemos que a doutrina espírita é a doutrina movida pela razão, onde Kardec afirma de uma forma muito correta, quando diz assim: a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Sabemos que o Espiritismo, no seu aspecto científico, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma ciência de observação que se remonta às causas, e a ciência convencional remonta-se aos efeitos. Entendemos que a ciência na Terra também é uma revelação aqui para a Terra, quando, por exemplo, vai descortinando as leis imutáveis do Criador, vai se adentrando a novos conceitos na esteira do tempo, vai realmente modificando e ampliando algumas teorias. Isso demonstra ter as características de uma revelação, que é a universalidade da mensagem, e também a dinâmica dos próprios assuntos estudados e abordados. Então, todas essas questões caracterizam uma revelação. Também é assim com a doutrina espírita. A doutrina espírita faz, por se tratar de ciência de observação, observa os efeitos já que aconteceram e dá uma visão muito mais ampliada do ponto de vista espiritual. No entanto, cabe aos espíritos superiores, aqueles espíritos enviados por Jesus, que elaboraram a codificação espírita, não se adiantar por demais às descobertas que cabe ao homem descobrir em seu desenvolvimento sócio-intelectual, esse desenvolvimento cultural e social. Então, à medida que o homem vai, através das ciências, descortinando os chamados mistérios anteriores, adentrando-se nas leis feitas pelo Criador, os conceitos aqui na Terra vão mudando exatamente, vão entrando realmente em uma questão que significa fé raciocinada. Vai chegar um dia em que as ciências irão ter que necessariamente transcender a matéria para que os seus paradigmas sejam diluídos e as ciências consigam realmente se adentrar nos parâmetros do espírito, que representam a causa. Já está, e na época que nós vivemos, acontecendo de certa forma esta questão, onde muitos dos mistérios da ciência de agora, que são muito diferentes dos mistérios de antes na história humana, já não conseguem explicar determinados movimentos da própria vida em si, da própria criação universal, do ponto de vista universal
e do ponto de vista do microcosmo. Não conseguem identificar a razão pela qual existe uma sincronia perfeita nos elementos de ordem material que formam a vida que nós observamos. Então, ao longo da história, a ciência foi se desenvolvendo para que possa realmente atingir estes parâmetros de fronteira entre a vida material e a vida espiritual. Um dia chegará em que as ciências e os cientistas serão como sacerdotes da fé, irão comprovar realmente aquilo que o Espiritismo, como ciência de observação, já observa, fazendo com que o homem descortine uma nova verdade, a verdade daquilo que se apresenta. As ciências, à medida que as teorias avançam, mais dúvidas surgem, o que caracteriza também esse dinamismo nas próprias descobertas científicas. Então vamos observar. Na Idade Média, os cientistas eram praticamente alquimistas. Não se podia ter, por exemplo, pensamentos que contradissessem os dogmatismos da fé religiosa. Não se poderia, por exemplo, colocar teorias e comprovações que contestassem realmente aquilo que foi conceituado pela fé. Então, vamos tomar como exemplo as questões universais. As questões universais, acreditava-se que o mundo era o centro do universo. A teoria do geocentrismo. Foi quando apareceram os heróis da nova revelação, como, por exemplo, Giordano Bruno, que foi a fogueira para contestar este dogmatismo, dizendo que a Terra não é o centro e sim o Sol. A teoria do heliocentrismo. A princípio achava-se o Sol centro do universo, mas já era um passo muito importante para mostrar que o universo era muito mais extenso, infinitas vezes mais extenso do que se observava na época. Os dogmatismos davam uma visão extremamente infantilizada do universo, dizendo que a Terra era o centro, rodeada por uma pequena lua, um sol e as estrelas para alegrar nossas visões, alegrar os nossos olhos. Era uma visão muito pequena do próprio universo. 30 anos depois, Galileu Galilei veio dar com o invento, o descobrimento, a descoberta do telescópio. A partir de uma luneta, aperfeiçoou os espelhos e observou, então, Júpiter, com as luas gravitando em torno, a princípio 4 luas, hoje sabe-se ter 79 luas. E também dizia a mesma teoria de Giordano Bruno. Veja como a ciência foi evoluindo, ela vai evoluindo a partir das descobertas, desde aquela época. A questão é que o orgulho humano, as tradições arraigadas nas academias, ele faz com que os homens tenham dificuldade em perceber ideias novas. Lembro-me sempre de Allan Kardec falando: para ideias novas, palavras novas. E realmente, as pessoas têm grandes dificuldades em descobrir ou se adaptar a novas teorias. Muitas vezes as homenagens e as comendas faz com que o homem não contrariem aqueles que lançaram a primeira teoria. Mas as teorias científicas, elas se aprimoram, não necessariamente derrubam a anterior,
mas aperfeiçoam. Na biologia aconteceu a mesma coisa. A princípio, as células eram como se fossem pequenas gotículas cercadas por uma membrana, sem nenhum elemento dentro dela, a célula. A partir do descobrimento dos microscópios, principalmente os microscópios eletrônicos, viram que as células é constituída de vários elementos, armazenamento de energia, elementos que fazem a secreção das células, elementos de troca de gases na própria célula, de troca de energia na própria célula, e descobriram também várias máquinas celulares dentro da própria célula, a complexidade do DNA, a transmissão das informações do DNA na formação das proteínas que transitarão pelo corpo, ou seja, a partir do invento de um instrumento, que é um microscópio eletrônico, descortinou-se novas realidades, demonstrando realmente que a ciência também é uma revelação. Alguns cientistas comentam que materialistas, no caso, porque temos que lembrar que a ciência não é materialista, a ciência é neutra. Alguns cientistas é que são materialistas. Dizem que a ciência, aos poucos, está descobrindo as leis universais, contestando, por exemplo, a existência de um Criador. Só que eles não conseguem ainda explicar quem criou essas leis. De onde provém essas leis? Que agora eles estão, de uma maneira muito embrionária ainda, descobrindo estas leis que dão sequência umas às outras. Então vejam que interessante. Nós estamos às portas de descobertas que transcendem a matéria. E deve ser assim, porque esta é a razão do papel da ciência na Terra. É a ciência que vai acompanhar realmente aquilo que o Espiritismo já promove um pouco à frente. Então, vamos dar outro exemplo. No livro A Gênese, nós vamos estudar mais à frente, o capítulo Uranografia Geral. Aquele mesmo Galileu Galilei, que quase foi para a fogueira, que contestava o centro do universo, descobriu, diz no capítulo Uranografia Geral, através da psicografia de Nicolau Camille Flammarion, fala a respeito de uma teoria que foi lançada no início do século XX por Albert Einstein. Fala a respeito da teoria da relatividade, que as realidades existem graças ao ponto de vista do observador. Então, por exemplo, abrindo um parênteses, na vida espiritual, as pessoas que conhecemos estão com outro ponto de vista. Portanto, observam uma nova realidade. Cabe ao Espiritismo unir os dois pensamentos científicos, os pensamentos das micropartículas, das questões quânticas das partículas, da eletrosfera que circunda os átomos, com as realidades do espaço-tempo da teoria da relatividade. Então, olha que interessante, nós estamos no descortinar de uma nova era, em que realmente as ciências irão descobrir a origem de tudo que existe. Na doutrina espírita, nós estudamos a respeito do fluido universal, fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, todos nós, tudo aquilo que nós vemos, somos derivados dele. Tanto o nosso corpo, como o nosso perispírito e a matéria que nos cerca. É um fluido que a ciência chama de éter cósmico, onde nós estamos em compasso com a humanidade. Através deste fluido, por exemplo, transita o pensamento.
Os mundos são solidários entre si, como o próprio livro A Gênese diz. Então, as ciências têm muito mais por descobrir. Na época de Kardec, a ciência era a física newtoniana, é a física linear. Não se tinha, por exemplo, as questões, como comentamos, das micropartículas ou da relatividade do espaço-tempo. Então, cabe aos espíritos da codificação não adulterar o que cabe ao homem descobrir, com seu esforço, com seu mérito. E ele, a espiritualidade superior, então, respeita o momento. E com o passar do tempo, nós podemos adaptar esta linguagem a tudo quanto nós vemos. Alguns cientistas acham que, com o descortinar de novas descobertas da ciência, a questão de Deus vai ficando cada vez mais para trás. Mas este é um engano muito grande, porque tem uma outra leva de cientistas mais espiritualizados, digamos, que ao observar a grandeza do universo, já conseguem entender que exatamente isso prova a grandeza do Criador. E que as nossas observações ainda são muito pequenas mesmo, porque nossos limites são muito grandes. Nós sabemos que a evolução dos seres fará com que nós tenhamos o merecimento, a sensibilidade e a inteligência suficiente para descobrir alguns elementos que jamais tínhamos ideia. Isso acontecerá com o tempo, mas por enquanto as nossas limitações estão embasadas no orgulho, na vaidade, fazendo com que a ciência não absorva esta grandiosidade em sua totalidade. Mas, hoje em dia, muitos dos cientistas já estão exatamente vendo o contrário, vendo exatamente que a grandiosidade que aparece a todo instante pela ciência demonstra a inteligência superior e grandiosa e infinita de Deus que promove a construção de tudo isso, a formação de tudo. E Gênese quer dizer realmente formação. Do sentido figurado, o conjunto de elementos e fatores que criam uma determinada questão. Neste capítulo, fala a respeito da Gênese mosaica. É um preparativo para outros capítulos da Gênese que virão. Capítulos que falam a respeito dos 6 períodos da criação, períodos geológicos, por exemplo, que nós iremos estudar mais para frente. Mas já é uma preparação. Por exemplo, a criação da paleontologia, que demonstra que os homens não vieram há 4.000 anos antes de Cristo. Eles vêm há muitos milhares de anos, através dos estudos paleontológicos, onde mostram, por exemplo, fósseis dos seres humanos da antiguidade, os seres humanos primeiros que pisaram na Terra. Então, isso não contradiz a fé, porque a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Se a fé não tem a consistência de acompanhar realmente as descobertas científicas, elas naturalmente ficarão para trás na história. Mas aquelas que conseguem se modificar a partir que a razão humana consegue provar, como é a doutrina espírita, seguirá para frente e sendo mensagens da nova era. As próprias ciências dogmáticas do passado tiveram que mudar os seus conceitos de que a Terra não é o centro do universo, mas sim gira em torno do Sol. E hoje, com descobertas astronômicas maravilhosas, vamos perceber que existe bilhões e trilhões de sóis que circundam a nós todos, com seus sistemas em torno. Hoje já se fala, inclusive, de universos paralelos. O homem já não vê mais o Sol como o centro do universo, mas vê
em nossa galáxia, por exemplo, de 200 a 400 bilhões de sóis, somente em nossa galáxia. Vejam como tudo isso vai demonstrar a grandeza de Deus perante as próprias observações científicas, à medida que o homem se espiritualizar um pouco mais, desenvolver-se como humanidade, e quando nós nos adentrarmos em um mundo de regeneração um dia, nós vamos realmente deixar aqueles sentimentos que atrapalham o desenvolvimento do raciocínio para realmente nos adentrarmos numa era de grandes descobertas, de grandes realizações para os seres humanos. Então, a paleontologia, como citamos, descobre o homem antigo, descobre o homem que existia no passado, que se desenvolveu ao longo da história e que continua se desenvolvendo à medida que seu espírito se amadurece. Como nós citamos, a microscopia vai descortinando ali o microcosmo. Várias e várias partículas surgem. E a questão, por exemplo, do átomo, descoberto no passado, que significa partícula indivisível, hoje já se sabe que ela é divisível e que existem subpartículas. Viram como as ciências vão se desenvolvendo à medida que o homem vai se desenvolvendo em seu raciocínio, em seu merecimento, assim por diante. Nós sabemos, através dos livros de Emmanuel, que a questão do homem surgir há 4.000 anos trata-se da raça adâmica. A raça adâmica que é o resquício das raças que vieram degradadas para a Terra e que transformaram-se na raça adâmica. Pergunta número 50 e 51 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos da codificação, dizendo: Adão existiu? Então, os espíritos responderam: existiu, mas está longe de ser o primeiro homem que surgiu na Terra. E aí nós vemos as contradições que existem daqueles que se apegavam ao passado, a muitos simbolismos, e se apegavam por demais à letra. O Espiritismo veio dar vida à letra, veio trazer realmente a razão para o raciocínio. Então, por exemplo, na Bíblia existe um simbolismo entre Adão, Eva, Caim, Abel, assim por diante. Porque realmente são símbolos das personalidades humanas que surgem a partir daquele simbolismo. E aí o Kardec pergunta, em que época que Adão viveu? Mais ou menos na época em que assinalais, 4.000 anos antes de Cristo. E pega-se isso como sendo o primeiro homem, mas na verdade era um desenvolver de raças para formar a grande família terrena que nós nos encontramos hoje. Então, realmente, algumas contradições estão sendo quebradas, como, por exemplo, Caim matou Abel, fugiu para uma cidade chamada Nod, e casou-se, teve uma grande descendência. Se ele casou-se numa cidade, é porque existiam mais pessoas. Então, este é um pequeno exemplo de como nós vamos nos libertando dos símbolos, vamos nos libertando realmente destas figuras de linguagem que foram para formar a base da fé do passado. Hoje em dia nós temos realmente possibilidades de crescer em nosso raciocínio espiritual, que é realmente a causa de tudo que existe. E a própria doutrina espírita foi dito por Allan Kardec, se em algum momento a ciência contradizer o que diz o Espiritismo modificar-se-á naquele ponto e seguirá adiante. O que não aconteceu até hoje. Porque em momento nenhum, por se tratar de uma revelação, a doutrina espírita foi contestada pelas observações científicas. Pelo contrário, quanto mais as observações científicas avançam, nós observamos realmente
que a doutrina espírita está cada vez mais endossada, simplesmente por se tratar de uma revelação prometida por Jesus para a Terra, para o desenvolvimento dos seres humanos. Então, em muitos pontos, a ciência participa na identificação e na descrição da gênese do mundo, da formação das raças, da formação geológica do globo, nas descobertas fora da Terra, nas descobertas das micropartículas, as verdades que nos cercam como se fossem pequenos universos. Então, todos nós estamos transitando nesta casa do Pai, que é o próprio universo, onde existem muitas moradas, segundo Jesus. Isto é maravilhoso porque nos coloca em uma dinâmica universal que está dirigida por uma inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. No livro dos Espíritos diz: o universo é formado por Deus, inteligência suprema do universo, espíritos, que são os habitantes do universo, das inúmeras casas do Pai, certo? E matéria que se manifesta em vários pontos de vista. Nós estamos aqui cercados por nosso ponto de vista. Para nós, tudo quanto vemos é matéria, mas na vida espiritual, nas inúmeras dimensões que nos cercam, existe também matéria, existe também espíritos e grandes comunidades que formam aquilo que nós chamamos o mundo das causas, e o mundo dos efeitos são os mundos materiais. Então, nós, nesta dinâmica universal, vemos que o papel da ciência na Gênese é também se entrelaçar no futuro com as questões do espírito e formar, então, um grande corpo de raciocínio, onde os seres humanos mais evoluídos espiritualmente, com o passar do tempo, e talvez em um mundo regenerado, poderemos identificar a grande responsabilidade da vida, a grande beleza da existência humana e do universo que nos cerca. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Desvendando o livro A Gênese.